boa noite. Hoje é quarta-feira. Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março de 2020 e finalmente o Jornal da Rede Prado está no ar. Depois de um tempo fora do ar por alguns probleminhas técnicos, nós estamos de volta. Nesse momento da pandemia do coronavírus, é claro que nós não poderíamos deixar de estar aqui ao seu lado. E é claro, agora de cenário novo. Espero que vocês gostem. Pode rodar a vinheta. Bom, começamos falando que em meio dessa pandemia, a Prefeitura de São Paulo cria, no caso, mais abrigos para moradores de rua. A Prefeitura de São Paulo promete ampliar a rede de acolhimento para pessoas em situação de rua, com a implementação de abrigos emergenciais exclusivos para pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. A cidade tem 2.211 pessoas nas ruas com mais de 60 anos, olha que risco. Na Vila Mariana, um dos espaços será utilizado por pessoas já diagnosticadas com o Covid-19, que necessitam de isolamento domiciliar. Outros 2 centros de acolhida emergenciais para a população de rua começarão a funcionar para esvaziar os centros já existentes. Haverá um espaçamento ali maior para as beliches. O texto é uma adaptação de r7.com. E olha só que absurdo, em meio a essa pandemia de coronavírus, até um certo desespero, pois pelo menos a gente nunca viu o mundo praticamente parar por causa disso. Aqui na cidade de Araraquara, um posto de combustível foi assaltado na Vila Cedenho. O homem teria rendido os frentistas e fugido levando cerca de R$500 em dinheiro. Um posto de combustível foi assaltado aí no último domingo, dia 22, ontem, na Vila Cedenho, em Araraquara. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de camisa amarela, calça preta e com capacete na cabeça teria entrado num posto e rendido os frentistas com uma arma de fogo na mão. O homem teria então fugido, levando entre cerca ali de R$500 e R$600 em dinheiro. A polícia militar foi acionada para o local, onde recolheu as imagens das câmeras de segurança. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. O texto é uma adaptação aí de Cidade On Araraquara. E na cidade de Baté, aqui perto entre São Carlos e Araraquara, uma idosa morreu com suspeita de coronavírus. A paciente deu entrada no hospital da cidade no domingo com síndrome respiratória aguda grave. Confira a reportagem. Uma senhora de 85 anos faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 23, no hospital de Baté, após dar entrada no domingo, dia 22, com síndrome respiratória aguda grave e com asma crônica. Segundo o Comitê de Contingência contra o Coronavírus da Prefeitura de Baté, o quadro evoluiu rapidamente para insuficiência respiratória. Foi colhido e encaminhado material para análise ao Instituto Adolfo Lutz, e familiares da idosa estão em quarentena. Ibaté tem um caso suspeito em isolamento domiciliar. O município comunicou a suspensão de atendimento de todos os serviços públicos não essenciais e a restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais, ficando abertos apenas os serviços essenciais a partir do dia 23 de março até dia 5 de abril. Farmácias, postos de gasolina, bancos, correspondentes bancários, casas lotéricas, supermercados e similares poderão funcionar normalmente, porém atentos a orientações contra a disseminação do Covid-19. O texto é uma adaptação de portalmorada.com.br. Uma senhora de 85 anos faleceu na manhã desta segunda-feira, dia 23, no hospital de Baté, após dar entrada no domingo, dia 22, com síndrome respiratória aguda grave e com asma crônica. Segundo o Comitê de Contingência contra o Coronavírus da Prefeitura de Baté, o quadro evoluiu rapidamente para insuficiência respiratória. Foi colhido e encaminhado material para análise ao Instituto Adolfo Lutz, e familiares da idosa estão em quarentena. Ibaté tem um caso suspeito em isolamento domiciliar. O município comunicou a suspensão de atendimento de todos os serviços públicos não essenciais e a restrição de funcionamento de estabelecimentos comerciais, ficando abertos apenas os serviços essenciais a partir do dia 23 de março até dia 5 de abril. Farmácias, postos de gasolina, bancos, correspondentes bancários, casas lotéricas, supermercados e similares poderão funcionar normalmente, porém atentos a orientações contra a disseminação do Covid-19. O texto é uma adaptação de portalmorada.com.br.
E olha, a vacinação da gripe no ano de 2020 foi adiada, graças a Deus, né? E os idosos e alguns outros grupos já estão tomando as vacinas no caso. Só que de um jeito curioso, em alguns estados está sendo aplicado em farmácia, mas em outros de uma forma drive-thru, até por uma maior segurança, aí para evitar aglomeração dentro dos postos de saúde, dentro do hospital, do local que é aplicado, né? A campanha nacional de vacinação começou nessa segunda-feira, dia 23, inicialmente para idosos e trabalhadores da saúde. A ação foi antecipada neste ano para ajudar na identificação de pacientes com o coronavírus. A imunização não tem eficácia contra o vírus, mas como os sintomas da doença são parecidos com os da gripe, a medida facilita os diagnósticos por exclusão. A campanha vai contar com mais de 2 etapas e a meta é vacinar 67,6 milhões de pessoas em todo o país, até dia 22 de maio. Com isso, a expectativa é reduzir o movimento de pacientes doentes nos hospitais e postos de saúde. O Ministério da Saúde vai distribuir, no geral, de doses, 75 milhões de doses aos estados. Alguns estados têm a vacinação em farmácias, como eu já falei, drive-thru, e imunização em ordem alfabética. Vamos agora falar então um pouco sobre política. Bolsonaro mandou revogar a MP que permite a suspensão de contrato de trabalho. A notícia e uma análise é do jornalista político Felipe Azanha, editor do blog do Azanha e colunista de política no programa GPS Brasil da Paraíso FM da cidade de Nova Odessa, daqui do interior de São Paulo. Fala, Felipe. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma MP que autoriza as empresas a suspenderem os benefícios e salários de seus funcionários por 4 meses. Segundo o texto dessa medida provisória, o objetivo é reduzir os impactos econômicos causados pelo Covid-19 nas companhias. Eles seguem uma linha de raciocínio mais ou menos assim. Uma empresa tem seus lucros. Esses lucros servem como base para o valor que elas vão pagar em salários e o número de funcionários. Se os lucros caem, pelos mais variados motivos, os valores têm que cair também, e o número de funcionários, consequentemente. Bom, essa MP não pegou bem em nenhum lugar, nem no Congresso, nem nas redes sociais, muito menos no próprio Executivo. Por isso, depois de várias críticas e críticas duras, o presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar a decisão. Felipe, muito obrigado por sua participação. Vamos então agora para a previsão do tempo no Jornal da Rede Prado. Vamos começar então com Araraquara, a mínima de 16, a máxima de 27. Não vai chover aqui em Araraquara e amanhã será parecido com hoje, sol com algumas nuvens, porém não chove. De Araraquara, vamos então para São Paulo, capital paulista, capital aqui do estado de São Paulo. A mínima é de 15, máxima de 26, também não vai chover e amanhã será parecido com hoje, sol com algumas nuvens e não chove. São Paulo, capital paulista, vamos para a capital federal, Brasília, no Distrito Federal. A mínima é 18, máxima de 26. Lá as chances são 90% de chuva, 50 milímetros. Amanhã será parecido com hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E média probabilidade de formação de arco-íris. Para você de Brasília, quiser ver um arco-íris, olha só que legal. E vamos agora para a capital Potiguar, Natal, no Rio Grande do Norte. A mínima é de 23, a máxima é de 33 e também 0 milímetros de chuva, chance 0%. Amanhã será parecido com hoje, só com algumas nuvens, porém não chove. Para finalizar a previsão do tempo, vamos lá para a tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Você já sabe de qual lugar estou falando. Foz do Iguaçu, no Paraná, a mínima é de 18, máxima de 31, não vai chover e amanhã será parecido com hoje. Sol o dia todo, aquele calorão, né? Sem nuvens no céu, noite de tempo aberto, mas ainda assim sem nuvens. E já que hoje não é dia de giro esportivo, você já viu aí nossa programação agora mais ajustada, vamos para os esportes no Jornal da Rede Prado.
Olimpíadas de Tóquio de 2020, um membro do Comitê Olímpico Internacional, da COI, diz que decisão de adiar as Olimpíadas já foi tomada. Não começarão em 24 de julho. A afirmação é do membro mais antigo da COI, Comitê Olímpico Internacional, onde está desde 1978. O ex-presidente da WADA, a Agência Internacional Antidopagem, Dick Pound, de 75 anos. Em entrevista ao jornal americano USA Today, nesta segunda-feira, o dirigente canadense disse que as Olimpíadas de Tóquio serão adiadas provavelmente para 2021, mas que os detalhes ainda serão discutidos aí nas próximas semanas. Com base nas informações do COI, o adiamento foi decidido, os parâmetros daqui para frente não foram determinados, mas os jogos não começarão em 24 de julho, pelo que eu sei, declarou o veterano da COI. Dick Pound é um dos membros mais influentes da entidade, também o que mais dá declarações à imprensa. Segundo ele, a decisão sobre adiamento será tomada em etapas, e eles da COI começaram a lidar com imensas, entre aspas, consequências a partir dessa definição. O texto é de Globoesporte.com. O Jornal da Rede Prado vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com um giro de notícias direto da redação. Tchau, tchau. Olá, muito boa noite para você que estava acompanhando o Jornal da Rede Prado, comigo mesmo, Arthur Jimenez Prado. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 23 de março de 2020, está no ar um boletim direto da redação da RPN com mais fatos para você, internauta. Começamos falando que alta procura esgota vacinas nos postos de saúde em Araraquara. No primeiro dia de campanha de vacinação contra a gripe, a alta procura fez as vacinas esgotarem-se. Nas 34 unidades de saúde de Araraquara. A situação se repetiu nos municípios de Américo Brasiliense e Rincão, entre outros daqui da região. Nessa primeira etapa de campanha, que segue até o dia 16 de abril, serão vacinadas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Segundo informações, o município recebeu 15% do lote total previsto para vacinar todo esse grupo. Nos anos anteriores, esse volume era suficiente para cerca de 10 dias de campanha. Agora, com a pandemia do coronavírus, as vacinas não foram suficientes nem para o primeiro dia de campanha sequer. A expectativa é que os locais sejam reabastecidos até a próxima quarta-feira, dia 24. Em Araraquara, 34 unidades de saúde em todos os bairros e o SESA, Serviço Especial de Saúde de Araraquara, irão integrar a rede de vacinação com a gripe. Vamos falar agora de um fato que acabou de acontecer, que o infectologista Davi Wipe testa positivo para coronavírus. O médico é coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo. O infectologista Davi Wipe, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado de São Paulo, testou positivo para o Covid-19. A informação foi confirmada pelo governador João Dória pelas redes sociais na tarde desta segunda-feira, dia 23. O Wipe está isolado, passa bem e permanecerá em casa. Lembrando que o texto aí da notícia da alta que procura que esgotou assassinos nos postos de saúde de Araraquara é do portal morada.com.br e do Davi Wipe é do r7.com. Fica por aqui esse boletim de notícias direto da redação. A Rede Prado volta amanhã com o Giro do Esporte com as principais notícias esportivas aí nesse mundo do coronavírus e também com um boletim de notícias direto da redação da RPN. Abraços, até amanhã.